Nós estamos na última semana da nossa série Jesus Transforma Vidas. Ela surge, e a gente repete de vez em quando isso, porque além do nosso lema, que é anunciamos o amor de Jesus Cristo que transforma vidas, a gente quer trazer à luz, quer trazer à nossa vida alguns personagens que a gente às vezes passa meio batido nas leituras dos evangelhos. Personagens que não ficaram marcados com grandes histórias, que a gente sempre de novo lembra. E essa semana então, preparando a mensagem de hoje, eu preguei 2 vezes dentro dessa série. A outra vez o assunto já estava desde quando a gente pensou a série, no final do ano passado, já estava claro que eu ia falar sobre aquele assunto. Mas a segunda pregação eu não tinha um personagem ainda que eu queria trabalhar como mensagem para a gente. E eu não lembro se foi segunda ou se foi terça, mas eu estava no carro indo para algum lugar e eu ainda disse para Deus em oração: Senhor, eu vou ler essa semana os evangelhos de Marcos e o evangelho de João, e eu espero encontrar um personagem do qual eu possa trabalhar no domingo, na pregação. E de fato eu não li todo, mas eu ouvi uma parte dos evangelhos em vez de ler, mas passei pelo evangelho de Marcos, passei pelo evangelho de João. E nenhum dos personagens que apareciam ali ainda era aquele que eu sentia uma paz, dizendo: Senhor, me deu esse, é esse que eu vou trazer na pregação. E ainda em decorrência do exame cardiológico, ou da consulta ao cardiologista, que eu citei na outra pregação dessa série, eu tinha alguns exames marcados dentro dessa consulta de rotina, e quarta de manhã fui para o centro de imagem fazer os exames. Estou sentado lá na sala de espera. Sala de espera estava relativamente cheia, e de repente eu olho para o lado, tem uma senhorinha numa cadeira de rodas, esperando também para fazer exame. Eu reconheci ela aqui da comunidade. Eu não lembro o nome dela, mas é alguém que vem nos cultos aqui. E eu cumprimentei ela discretamente, ela depois saiu para o exame dela. Eu ainda estou esperando, passa um enfermeiro que pega outra pessoa lá. E ele olha para mim e diz: bom dia, pastor. E eu olhei para ele e disse: esse eu não faço ideia de onde ele me conhece, eu não sei quem é. Numa sala de espera de algumas pessoas, então 2 pessoas que eu conhecia. A senhorinha depois sai do exame dela, passa de novo na frente, ainda diz: tchau, pastor. No que ela diz tchau, pastor, já tinha outra pessoa que estava sentada do meu lado, me olha e diz: tu é pastor? E aí eu fui salvo pelo gongo, porque chegou a minha vez de fazer o exame. Por que eu estou contando essa história toda? E com ela eu defini qual seria o rumo da pregação, da mensagem de hoje de manhã. Essas pessoas podem dizer que tiveram um encontro comigo? Sim ou não? Meio dividido aí. Quem acha que sim, levanta a mão aí. Quem acha que não houve um encontro? Quem acha que teve um encontro ficou maior. Vou dizer que a maioria perdeu. Por definição, se nós jogarmos no Google, se a gente der um Google e pedir pela palavra encontro, vai aparecer a definição lá: encontro é o ato de encontrar, de estar com alguém. Então, quem levantou a mão na primeira vez tem um pouquinho de razão. Pensando na etimologia da palavra, vocês estão corretos. Mas se a gente simplesmente clicar nesse mesmo link em sinônimos, sinônimos de relacionamento, de encontro, vai aparecer relacionamento, envolvimento, romance, namoro, flerte, e a lista segue. Encontro, na minha opinião, e a definição que eu tomo para mim de encontro, não é apenas coexistir no mesmo espaço e tempo com outra pessoa. Não basta estar naquela sala de espera
para ter tido um encontro comigo ou eu com qualquer uma daquelas pessoas. Encontro pressupõe um pouquinho mais, pressupõe alguma interação, pressupõe nós trocarmos algumas informações, mesmo que elas sejam triviais e no instante seguinte a gente esqueça isso. Eu sei, a gente usa e a gente diz que encontrou fulano, mesmo que só passou por ele no supermercado. E não está errado usar a palavra nesse sentido. Mas quando nós falamos de encontro, nós precisamos ir um pouquinho além do que simplesmente estar e encontrar alguém em determinado lugar e tempo. Se nós usarmos essa chave de busca para olhar para os encontros de Jesus, a gente vai dizer que muitas pessoas ao longo da vida de Jesus, ao longo do ministério dele, passaram perto dele, ocuparam o mesmo lugar na sinagoga, onde Jesus pegou o rolo da palavra e leu, e disse: está se cumprindo hoje o que essa palavra diz. Muitas pessoas estiveram ao lado de Jesus, junto com Jesus, diante de Jesus, quando ele apresenta o Sermão do Monte, quando ele multiplica pães, mas isso não quer dizer que elas tiveram um encontro com ele. Dá para entender a diferença? Encontro é quando nós estamos com alguém e trocamos algumas palavras, algumas informações, quando há um pouquinho mais do que simplesmente esbarrar em outra pessoa. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. E eu disse que eu li Marcos e João para encontrar o texto. Mas é de Lucas que eu vou pregar. Lucas 17, 11 a 19, desculpem. Vai conseguir projetar ele também, Carlos? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É uma história exclusiva do Evangelho de Lucas, ela não está em nenhum dos outros 3 evangelhos. E na minha percepção, ela é exclusiva de Lucas por um fato muito simples também. Nenhum dos evangelhos conseguiu contar tudo que Jesus fez e todos os encontros de Jesus. Não conseguiu contar todos os momentos em que alguém esbarra nele, está no mesmo espaço. Nem mesmo os 4 evangelhos juntos contam toda a história de Jesus. Tem coisas que aconteceram que nós vamos saber na eternidade. Lucas conta essa história por 2 razões e eu já chego nelas. Quem é Lucas? Lucas era o médico amado. Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo trata ele assim. O médico amado Lucas. Ele se torna discípulo do apóstolo Paulo e participa das viagens missionárias com Paulo. E isso fica claro a partir de Atos 16. Lucas escreve Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreve o livro de Atos. E a partir de Atos 16, o texto, a redação de Atos está na segunda pessoa do plural. Ele não está mais falando do apóstolo Paulo, não está falando mais da igreja primitiva. Ele começa a dizer: nós
Nós chegamos, nós falamos, Paulo falou e nós fizemos isso. Ele está junto na história que vai acontecendo em Atos. Ele é o único autor gentil do Novo Testamento. Gentil e judeu era a diferenciação que os judeus faziam a respeito de quem é povo da aliança, quem tem salvação e quem não tem. Judeu é povo da aliança, é povo que desde Abraão, Isaque e Jacó pertence a Deus. Gentios são todos os outros que não são povo de Deus, não são descendentes de Abraão. Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu de nascimento. Ele é grego. Ele escreve para um grego chamado Teófilo, tanto na introdução de Lucas quanto na introdução de Atos. Ele diz que está escrevendo para Teófilo, que provavelmente é quem patrocinou a pesquisa de Lucas. Ele diz: eu fiz uma pesquisa muito criteriosa para escrever tudo que está aqui. A segunda coisa, então, as duas coisas, então, que são diferentes no Evangelho de Lucas. Ele escreve na perspectiva de um médico, e nenhum dos outros evangelhos vão ter relatos de curas com tanta preciosidade de detalhes como no Evangelho de Lucas. Lucas fala de curas com propriedade, como um médico que olha para uma coisa e diz: isso aqui não é natural. Isso aqui não poderia ter acontecido simplesmente pelo uso, pela aplicação da ciência, da medicina. Isso é obra de Deus. A segunda coisa que é importante para Lucas: ele é grego. Ele está escrevendo para um grego. E ele começa a apontar para situações nas quais Jesus sai da rota comum. O texto do pastor Rafael, semana passada, ainda dizia que Jesus dizendo: eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas vai mostrar Jesus indo para as outras ovelhas. Ele está subindo para Jerusalém e ele passa entre Samaria e Galileia. É a rota normal, mas ele não está entre judeus. Só pega um pouquinho de água para mim de novo, Edmilson, por favor. Ele está subindo para Jerusalém e ele passa entre dois povoados que não são de judeus. Ele entra num vilarejo, ou chega perto de um vilarejo, no qual os leprosos não são judeus. Talvez até tivesse algum judeu junto, mas o que dá atenção para Jesus, ele é samaritano. Lucas olha para as curas. Lucas olha para aquilo que Jesus já está fazendo, no que diz respeito aos que são de fora. A intenção dele com o Evangelho é mostrar um Deus que age de maneira sobrenatural, inclusive com coisas que a ciência da época, e talvez nem a de hoje, possam explicar. Ele se move em direção não apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele se move para todas as ovelhas que estão extraviadas. Jesus então está subindo para Jerusalém e ele chega num povoado onde tinham leprosos. A Bíblia trata a lepra como castigo de Deus. Deuteronômio 28, versículo 27, eu acho, aparece isso de uma maneira clara. Lepra era castigo de Deus, era assim que era interpretado. Por alguma razão, você desobedeceu a Deus e agora você ficou leproso. Lepra era uma doença altamente contagiosa e os leprosos então tinham que viver fora da cidade. Eles não podiam mais permanecer no convívio da família, dos filhos, não podiam mais participar da sua comunidade de fé, não podiam mais executar o seu trabalho. Uma vez que o sacerdote tivesse constatado lepra em alguém, ele automaticamente era colocado para fora. Leprosos eram impuros, os judeus não podiam conviver com eles, longe da cidade era o lugar deles, vivendo de mendigar. E não era nenhum mendigar que eles podiam chegar e pedir alguma coisa. Era alguém chegar e colocar alguma coisa na porta do vilarejo. E ali eles se serviam para sobreviver.
A lei exigia que eles ficassem a pelo menos 100 metros de distância de pessoas que não estavam doentes. Quase como a gente andando com máscara e ficando longe na época alta da pandemia. Não chega perto, porque você é uma ameaça à minha vida. Quando alguma pessoa passava além dos 100 metros, eles tinham que começar gritando, impuro, impuro. E automaticamente os outros sabiam que era alguém doente e se afastavam. Esse é o cenário no qual a história acontece. Lucas relata de uma cura, ou de 10 curas, de alguém que não é do povo judeu, é para fora. E eu quero ainda destacar 3 outras coisas que o texto nos mostra. Primeiro, os 10 leprosos esbarraram em Jesus. Não foi um encontro. Jesus está passando e por alguma razão eles sabem que quem Jesus é e que Jesus está passando ali. Jesus está em viagem, Jesus não toma uma decisão de ir naquele povoado, ir naquele lugar onde esses leprosos se amontoaram. Ele está de passagem e o texto diz que chegando perto eles começam a gritar. Eles têm que gritar, eles não podem deixar Jesus ou os outros chegar perto. Mas a grita deles não é por dizer que eles são impuros. Eles clamam por misericórdia, por piedade de Deus, através de Jesus. Em outras palavras, eles reconhecendo ou não, entendendo, achando que lepra é castigo ou não, eles sabem que apenas Deus pode remover isso. Não tinha, a não ser se você conhecesse Eliseu como Naamã na primeira história, não tinha outra maneira da lepra ser curada, a não ser por algo milagroso de Jesus. E talvez eles também pensassem como Naamã, agora Jesus passou, nós gritamos, ele vai parar, ele vai botar a mão em nós e vai dizer em nome de Jesus, sai lepra. E Jesus não faz nada disso. Essa conversa, esse esbarrar em Jesus, tem apenas 2 frases. Os leprosos dizendo, tem misericórdia de mim. E Jesus dizendo, vão procurar o sacerdote, porque vocês vão ser purificados. Não dá para dizer que isso é um encontro. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo espaço. Eles receberam bênção, receberam graça, mas não foi um encontro. Ele manda procurar o sacerdote no caminho, eles são purificados. Segunda coisa, os 10 receberam graça. Todos eles foram tratados com misericórdia e receberam cura. Aqui abre de novo para nós uma porta grande. Mesmo que a gente não clame por misericórdia, mesmo que a gente não tenha lepra, mesmo que a gente não tenha outra situação mais grave na nossa vida, todos nós recebemos graça, misericórdia, sempre de novo. E Deus não trata o ser humano com parcialidade. Ele tem misericórdia por todos, inclusive por aqueles que não escolhem andar com Ele. Jeremias fala disso em Lamentações, dizendo que a graça, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Os 10, todos, receberam graça, receberam algo que eles esperavam, precisavam e receberam isso. A primeira coisa que a cura significa é retomar a vida normal. Eles podem voltar para casa. E eu não sei quanto tempo, ou qual foi o maior tempo que você ficou fora do convívio da sua família, por qualquer razão que seja. Você volta para casa, até o cachorro abana o rabo de outra maneira. Pensa nas famílias recebendo essas pessoas de volta. Aquilo que acontece ali não é pouca coisa. Se a gente pensar que eles não são do mesmo povoado, que eles são de lugares diferentes e se agruparam ali,
são localidades, são vilarejos, são famílias inteiras que são impactadas por algo acima da média, por algo fora do comum, por algo sobrenatural que Deus faz. Todos receberam, mas apenas um dos 10, vendo que está curado, ele volta. Jesus pergunta, não foram 10? E a pergunta de Jesus, ela é carregada de uma certa ironia, embora a gente ache às vezes que ironia é uma faceta que não tem muita virtude na nossa vida. Jesus trata algumas coisas com um olhar, com uma certa ironia. Ele diz, cadê os outros? E a gente rapidamente julga os 9 que não voltaram. E aí eu tenho que perguntar para ti, diante da vida que você recebe toda manhã, quantas vezes você deixou de voltar? É bem mais fácil apontar o dedo para os outros. Terceira coisa, um deles, no melhor sentido da palavra, tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus tem 3 movimentos que eu acho que dão um certo padrão para os encontros que a gente deveria ter com Jesus. Ele volta louvando. A palavra original no grego aqui fala de glorificar. Ele não volta só cantando uma música qualquer, ele volta declarando a glória de Deus, e ele faz isso porque algo sobrenatural aconteceu. Ele está reconhecendo que ele está diante de Deus. Ele não está diante de um qualquer. Ele volta glorificando, e parece que ele ainda não entendeu que mudou o cenário. O texto diz que ele volta gritando. Ele nem trocou a chavezinha ainda de que agora ele podia falar num volume normal. Ele não precisa mais ficar gritando impuro, impuro, mas ele volta gritando. Pode ser que é só o entusiasmo, a alegria, a felicidade pelo que aconteceu. E às vezes quando a gente fica feliz de uma maneira um pouco maior, a gente também grita, né? Eu gosto sempre de falar do estádio de futebol e pessoas comedidas na sua vida diária, quando assistem futebol, fazem algumas coisas estranhas, né? Basta ir na arena que vê como esse povo civilizado de Jaraguá se comporta quando Carlos Barbosa vem jogar aqui. E eu tenho que ficar bem quietinho lá na arena, não posso dizer que eu sou torcedor do Carlos Barbosa. E um dia o Carlos Barbosa fez 4 ou 5 no Jaraguá, e o Heitor pequenininho do meu lado, o Heitor comemorou o primeiro gol, e eu só botei a mão na cabeça dele e disse, pá, senta moleque, nós vamos apanhar. Grito. Ele está em êxtase, ele volta gritando e glorificando a Deus. E de novo é outra coisa para nós. Nosso louvor e o nosso reconhecer as coisas que Deus faz na nossa vida, por vezes são tão comedidos, né? Nossas reclamações, elas são em volume alto. Mas o agradecimento a gente faz quase para dentro, porque ninguém pode perceber. Segundo movimento na volta desse samaritano, ele prostra-se aos pés de Jesus. Nós nem entendemos muito bem essa palavra prostrar-se, porque ela não está mais no nosso dia a dia. A gente não se prostra para nada. Onde tem rei, por exemplo, na Inglaterra, ainda tem um certo movimento de flexionar joelhos e olhar para baixo quando a rainha ou o rei estão passando. Não é mais de todos, mas alguns ainda fazem isso. Talvez o melhor comparativo disso seja o que os muçulmanos fazem. Eu não vou botar foto aí, porque isso sempre pode gerar alguma polêmica, mas procura no Google, um muçulmano orando.
eles dobram os joelhos, eles botam o rosto na terra. Não botam na terra, botam um tapetinho. Isso é prostrar-se. É uma palavra que nós perdemos e talvez nem é tão a questão literal disso, mas é como nós chegamos diante de Deus na maioria das nossas coisas. A gente acha que merece algumas coisas e falta só a gente dar de dedo em Deus, dizendo: por que tu não fez isso? Tu não sabia que eu precisava? E assim vai. Prostrou-se aos pés de Jesus. A ideia original dessa palavra, isso aparece mais para o final do texto, é que se joga no chão, coloca a face em terra, mostra que você está diante de alguém que é maior, mostra que você está reconhecendo isso. Terceiro movimento, ele agradece. Ele está grato e expressa isso com a sua voz. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Nós não somos gratos por natureza, nós seres humanos. Nós somos críticos. É difícil sair uma palavra de agradecimento da nossa boca. A gente até faz isso com quem nos atende, o garçom, o frentista. De vez em quando, por educação, sai um muito obrigado. Mas eu não sei se a gente de fato reconhece diante de Deus tudo que Ele fez por nós. É se a gente reconhece isso com a nossa vida, não só com as nossas palavras. Julgamos os 9. Mas é a nossa tendência. Procuramos Deus para os benefícios e depois a história acaba por aí. William Shakespeare, o grande autor, ele diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é o único tesouro dos humildes. No que diz respeito ao ser humano, Deus sempre deu mais do que nós merecemos. Paulo vai dizer isso quando ele fala que o salário do pecado é a morte, e se todos nós somos pecadores, o que nós temos direito de receber é a morte. Mas ele continua no versículo dizendo: o dom gratuito de Deus é vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós merecíamos a morte, mas Deus escolhe nos dar vida. Traz Jesus, que se entrega na cruz por nós. Jesus chega para o leproso agora, depois de perguntar onde estão os outros, ele volta os seus olhos mais uma vez para esse que voltou. E ele simplesmente diz: levante e vá. A tua fé te salvou. Cura ele já tinha recebido. Bênção de Deus todos nós recebemos abundante diariamente. Mas agora ele recebe algo que é mais valioso. Ele recebe algo que vale mais. Jesus transforma vidas. 10 leprosos foram curados naquele dia, mas apenas um teve um encontro com Jesus. Todos receberam bênçãos, assim como nós recebemos, mas salvação acontece quando nós temos um encontro com Jesus, que envolve nos prostrarmos reverentes diante do Deus e Criador de todos nós. Quando envolve louvor, quando envolve nós reconhecermos quem Deus é e o que Ele tem feito. Quando surge gratidão no nosso coração por aquilo que Ele é. 10 leprosos foram curados, mas um foi salvo. Que seja assim conosco, que a gente se prostre, que a gente louve, que a gente agradeça, e que depois de fazermos isso, cada um de nós possa ouvir: levante, vá,
tua fé te salvou.